a psicanalista Vânia Cidade, que veio do Rio de Janeiro. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e vai nos apresentar um trabalho extremamente interessante sobre a história da comunidade negra no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Vou deixar para ela falar, porque senão eu vou dizer algumas coisas que não deveria. Bom dia. Bem, eu vou para o passado. Estamos falando de presente, futuro, e eu vou para o passado. E eu vou tentar incluir nessa conversa uma população, que é a população negra, que sempre fica muito esquecida, embora muito afetada. Bem, eu sou companheira do taxista do Safra e tenho muita dificuldade com os aparelhos tecnológicos, né? Então, vou tentar aqui seguir. Esse trabalho, Corpo Negro, Indiferença na Morte e Indiferença na Vida, foi redigido por mim e mais 3 colegas psicanalistas. Nós fazemos parte de um grupo e temos estudado, ao longo de uns 4 anos, especificamente sobre a população negra, a partir de um trabalho que nós fazemos numa ONG de mulheres negras, onde a gente tem podido observar, ao longo de... Eu já trabalhei lá há 10 anos atrás, trabalhei por 10 anos, temos podido observar o adoecimento, numa velocidade assim enorme, da população negra. E esse trabalho é uma tentativa, que eu acho que também tem a ver com a questão do caos e rigidez, é uma tentativa de compreensão da trajetória da população negra, desde a chegada no Brasil, até os dias atuais e as situações atuais que acontecem de violência e de criminalidade e de assassinatos, feminicídio, tudo que nós temos ouvido falar frequentemente no Brasil. A questão negra não é uma questão para o negro resolver. A questão indígena não é uma questão para o índio resolver. São questões para todos os brasileiros pensarem. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Breve introdução. Este trabalho foi motivado pelo percurso que realizamos entre a leitura impactante do livro A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, e a visita ao Memorial dos Pretos Novos. A passagem pelo memorial suscitou o aprofundamento da pesquisa sobre o tema, centrando-nos no interesse pelos efeitos psicossociais que decorrem da desvalorização do trabalho e influências do negro na fundação do Brasil, e da observação das relações interraciais resultantes do aniquilamento da memória desta trajetória. Pisar sobre um solo sobre o qual milhares de corpos foram abandonados incitou em nós a atenção, o registro e posteriores reflexões. A primeira delas diz respeito ao descaso e à forma desumana com que os africanos eram transportados da África e desembarcados no porto da cidade do Rio de Janeiro. Não somente do Rio de Janeiro, mas da Bahia, da Ilha Bela, do Maranhão, de várias partes do Brasil. Tais situações são a base para se pensar na construção do racismo e na maneira como ainda hoje ele tem interferido na vida psíquica de sujeitos negros. Corpo negro, indiferença na morte e indiferença na vida. O que eu sinto ao ler essa frase? Eu sinto uma angústia, uma dor, e é bem real isso. A partir do momento que você toma consciência racial e você toma consciência dos fatos que acontecem no dia a dia. E mais doloroso ainda é saber que você faz parte desse grupo. Sabe que você pode ser indiferente ao longo da vida e sabe que você pode ser indiferente também a partir do momento que você morre. Então, eu acredito que
ao mesmo tempo que gera essa dor e essa angústia, gera também uma motivação para poder ressignificar esse processo de reverter ao longo da vida, ao longo da história, ao longo do seu caminhar, essa indiferença. Quem acabou de falar foi Monique França. Na ocasião, ela era residente em medicina, agora ela já está formada e trabalha numa UPA no Rio de Janeiro. É interessante dizer como é que eu gravei, como é que eu recebi esses vídeos. Eu enviei para um grupo de 5 pessoas a pergunta, eu fiz um vídeo com o celular perguntando o que a frase corpo negro, indiferença na morte, indiferença na vida, suscitava nessas pessoas. Eu só fiz essa pergunta e as pessoas disse para gravarem um áudio de até 2 minutos. Eu tive que cortar alguns, porque senão ficaria muito longo. Então, é interessante porque elas foram falando a partir exclusivamente do título do trabalho, né? O que suscita em vocês a frase corpo negro, indiferença na morte, indiferença na vida? E aí as pessoas mandaram os vídeos para mim, feito por celular, né? Memorial dos Pretos Novos. Recentemente, ao escavarem a Praça do Comércio, na região do Valongo, nas obras de revitalização do Porto, redescobriram parte da história da cidade do Rio de Janeiro, antes oculta e soterrada pela aspiração de se afrancesar, branquear a cidade. O Cais do Valongo, construído em 1811 para o desembarque de africanos que seriam escravizados, foi encoberto em 1843, tornando-se o Cais da Imperatriz. Foi a partir da descoberta desse importante sítio arqueológico que os olhares de interessados pela história do país se voltaram para essa localidade apagada da história, tanto nos livros oficiais quanto no imaginário brasileiro. A obra de reforma da cidade, as obras de reforma da cidade trouxeram à tona o que fora recalcado, a pequena África. Bem, aqui é uma foto de um navio negreiro. Dá para ver que todas aqueles pontinhos assim são os corpos lado a lado deitados e em algumas partes do navio, no centro, por exemplo, sentados. Aqui é o cais, que acabou de ter uma obra, vocês devem ter tomado conhecimento, essa obra foi realizada por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas que foram realizadas no Rio de Janeiro. Então, a gente vê naquela foto as pedras ainda antigas, isso tudo estava soterrado e com a obra isso veio à tona. Em maio de 2016, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, localizado na Praça Mauá, no Porto, promoveu o Circuito Pequena África, que consiste em um passeio pelos marcos históricos do período escravocrata no Brasil. Uma das etapas desse passeio é o Memorial dos Pretos Novos, parte integrante do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que tem por finalidade a reflexão sobre a escravidão no Brasil, assim como o desenvolvimento de projetos educativos e de pesquisa para a preservação da memória dos pretos novos. Pretos novos era a denominação dos escravos recém-chegados e que ainda não tinham sido usados, por isso eles eram chamados de novos. O Memorial Pretos Novos é fruto do esforço individual de Mercedes Guimarães, proprietária da casa, que, ao preparar o solo da sua residência para uma reforma, descobre assustado um amontoado de ossos. Estima-se que ali tenham sido enterrados em valas coletivas por volta de 30 mil africanos. Isso também foi muito noticiado. Essa mulher comprou uma casa, foi fazer obra, e para fazer obra ela queria construir mais um andar, tinha que mexer na sustentação da casa, e ao escavarem a casa, encontraram os ossos. Ela ficou preocupada, não sabia se era produto de um serial killer, não sabia do que se tratava, foi à delegacia, mas foi com um amigo, que era antropólogo, e acabaram descobrindo que ali tinha sido o cemitério. Em visita ao memorial, a senhora Mercedes nos contou sobre a sua descoberta e luta para manter o espaço.
Em entrevista concedida ao jornal O Globo, ela disse o seguinte: a memória da sua história é uma ferramenta de luta. Você vai lutar pelo quê, se você não sabe nem quem você é? São os ancestrais que vão ensinar ao negro que caminho trilhar no seu futuro. A sua luta por esse espaço cultural foi encampada por historiadores e antropólogos que realizaram um trabalho conjunto com base nas ossadas e nos vários artefatos encontrados no local durante a primeira escavação, realizada com o objetivo de delimitar a extensão do cemitério dos Pretos Novos. Eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei. A casa é super simples, o memorial é super simples, porque, na verdade, a única coisa que a prefeitura contribui é pagando a luz do memorial. Então, ele é simples demais. Ali, naquela pirâmide, são partes das ossadas, né? As fotos, inclusive a foto do início do trabalho, eu tirei lá também. Tem um detalhe, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a UERJ, ambas pegaram esses ossos para catalogarem, para fazerem um acervo e depois devolver. Só que esses ossos estão desaparecidos, quer dizer, o descaso permanece, porque esses ossos foram para a universidade e até agora ela não conseguiu reaver. E também não foi feito o catalogamento que eles pretendiam fazer, isso também não foi feito. Construído em 1722, no Largo de Santa Rita, centro da cidade, o cemitério foi posteriormente transferido para o Valongo e possivelmente extinto em 1830. Os escravos, oriundos em sua maioria da África Central e da cultura banto, eram enterrados de maneira precária, nus, envoltos e amarrados em esteira, sem qualquer reza e à flor da terra. Isso é, eram jogados em covas rasas, com um punhado de terra por cima, à guisa de enterro. Eram negociados nos barracões que comportavam de 300 a 400 escravos, e de lá podiam avistar os enterros. Aqui é do Debré, uma gravura do Debré, que mostra os escravos num dos barracões. Nesse passeio pela pequena África, a gente vê onde ficavam os barracões e a gente vê que era possível eles avistarem. Isso tinha uma consequência importante pelo fato da religiosidade desses homens e mulheres, né? A igreja, responsável pela administração da morte e dos ritos fúnebres, determinava quem poderia ser sepultado fora do solo sagrado, o que lhe conferia um enorme poder. Mas o solo sagrado determinava que ninguém poderia ser sepultado fora do solo sagrado, o que lhe conferia um enorme poder. Mas o solo sagrado tinha um custo financeiro variável, de acordo com a posição social do moribundo, e os escravos estavam na escala mais baixa da hierarquia social. Desamparados pelo Estado, recorriam às irmandades, que tinham a função, entre outras, de arrecadar dinheiro para garantir a eles e suas famílias um enterro dentro dos ritos sagrados. O medo de ser sepultados sem os rituais fúnebres, ou mais assustador ainda, ser enterrado no cemitério dos Pretos Novos, fazia com que os pretos quisessem um funeral cristão. Entretanto, alguns escravos ficavam completamente alijados, restando a eles apenas a cova rasa no cemitério dos Pretos Novos. A carne mais barata do mercado é o corpo negro. A morte dos escravos, assim como as epidemias que assolavam a colônia, motivaram clamores contra o mercado. Assim, o Marquês de Lavradio, vice-rei e capitão-geral de mar e terra do Estado do Brasil, decide organizar o mercado, transferindo-o para longe do centro da cidade. Diz ele: havia nesta cidade o terrível costume de, tão logo os negros desembarcavam no porto, vindos da costa africana, entrar na cidade através das principais vias públicas, não apenas carregados de inúmeras doenças, mas nus, e faziam tudo o que a natureza sugeria no meio da rua.
O mercado foi levado para a Rua do Valongo, que dava acesso direto ao porto. Os escravos passam a ser vendidos em um único local, a loja de carnes. Essa sala de venda, silenciosa na maioria das vezes, está infectada pelos miasmas de óleo de rícino que exalam dos poros enrugados desses esqueletos ambulantes, cujo olhar furioso, tímido ou triste lembra uma menagerie. Nesse mercado, convertido às vezes em salão de baile por licença do patrão, ouvem-se urros ritmados dos negros girando sobre si próprios e batendo com o compasso as mãos, e assim é o bazar onde se vendem homens. Em 1820, os protestos da vizinhança contra o cemitério se intensificaram. Alegavam mau cheiro e prejuízo à saúde. Houve forte debate entre os senadores sobre a extinção ou não do tráfico de escravos, pois alguns acreditavam que eram os negros quem traziam as doenças para o Brasil. A ideia de proibir a mercantilização dos negros nada tinha a ver com o reconhecimento de sua desumanização. Ao contrário, o projeto se apoiava numa ideologia higienista que associava o negro à ideia de doença, de sujo e perigoso, devendo, portanto, ser mantido à distância. Vale dizer que os africanos escravizados viviam, em média, 7 anos. O hábito de alguns escravos de comer terra ou cal foi descrito por Debré como uma vontade deliberada de fugir da vida escrava e alcançar a morte. O suicídio de escravos também é descrito como algo comum. Alguns se atiravam ao mar com a crença de que reencontrariam os seus ancestrais na África. Outros recorriam à cachaça, que está escrito como a época, né? Que tirava a vida de muitos escravos e era um modo de sair da realidade. Apunhalavam-se ou mergulhavam na mais profunda e terrível melancolia. Em 1830, data do fim do cemitério, o Brasil se vê forçado a cumprir o acordo com os ingleses pelo fim da escravidão. Para efeitos legais, o tráfico de escravos estava extinto, mas o fato é que os negros continuavam chegando, e aos milhares. Desde então, foi cunhada a expressão, até hoje muito utilizada, para inglês ver. Tudo que estava ligado ao comércio infame caiu na ilegalidade. Com efeito, tudo que pudesse lembrar a referida empreitada foi sendo apagado paulatinamente do cenário carioca escravagista. E, neste contexto, podemos compreender o aniquilamento dos indícios do cemitério dos Pretos Novos. Este era um elemento incômodo para o modelo de nação que se espelhava no ideal europeu. No entanto, a Europa inflige à África, durante 3 séculos e meio, o genocídio de dezenas de milhões de pessoas. A civilização, a cultura ocidental se tornam possíveis a partir do tráfico de escravos. Da grande diáspora negra. Os 20 milhões de negros exilados da África para as Américas foram imprescindíveis à acumulação primitiva do capital europeu. Em maio de 1888, é decretado o fim da escravidão. O Brasil foi o último país a aboli-la. Um salto no tempo. A ativista norte-americana Deborah Peterson Small, no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de junho, no Rio de Janeiro, assinalou que foi no encontro entre os europeus e a população africana que se deu a cisão entre 2 identidades, a do branco e a do negro, o que não existia até então. Os brancos, conquistadores, invasores, lançaram não só suas armas contra os negros, como também uma visão construída simbolicamente de que os negros são sujos, inferiores, primitivos, dotados para o trabalho braçal e para a escravidão. Ideário que destituiu o negro de sua cultura africana, lançando-o à inexistência.
Este encontro que cindiu o mundo entre brancos e negros vem se repetindo, ultrapassando séculos e é representado pelo apartheid presente nos vários continentes. Apresenta-se no cotidiano brasileiro pela discussão das políticas afirmativas, pela morte diária de adolescentes negros, pela invisibilidade decorrente das características social e política da população negra, como também e principalmente pela completa falta de políticas públicas voltadas para esta população. Realidade esta que remonta ao período escravocrata, considerando-se o estado de abandono em que vivem. Essa é uma imagem do Debré, de como eles eram transportados depois de vendidos. E essa é uma imagem do jornal, do antigo Jornal do Brasil, uma fotografia que foi tirada no ano de 1982. Portanto, é uma fotografia recente e ela reproduz a gravura de Debré. Aqui é um policial militar. Freud nos diz, no Mal-Estar da Civilização, 1930, que uma das causas do sofrimento humano é a relação com os outros seres humanos e que tendemos a desprezar os efeitos advindos deste encontro. Os outros fatores que ele menciona são o próprio corpo, que não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência, e o mundo externo, que se abate sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis e destruidoras. Vera Malaguti segue nessa esteira ao falar do medo sentido pelos conquistadores das Américas em relação à população conquistada. No Brasil, a escravidão surge como fim, o consumo do corpo negro para a realização do desejo do colonizador, os traficantes de alma, expressão cunhada por Pereira, mas também como ameaça pelo sentimento de insegurança, pelo medo da revolta, do caos e da desordem. Esse imaginário de ameaças perpetua o medo que induz e justifica políticas autoritárias de controle social. O genocídio e a higienização fazem parte deste controle em nome da segurança, reflexo de sociedades rigidamente hierarquizadas que precisam do cerimonial da morte como espetáculo de lei e ordem. Entretanto, a força e violência sempre presente nestes cerimoniais produzem o ato discriminatório e causam danos psíquicos profundos em toda uma população. Esta violência, que atravessou a convivência social por séculos, foi naturalizada, banalizada, causando em seus alvos, negros e índios, prejuízos morais, físicos e psíquicos. Assim, o racismo iniciado no período colonial balizou a exclusão nas diversas áreas da vida destes sujeitos, trazendo dor, adoecimento e morte. No tema Corpo Negro, diferença na morte e diferença na vida. A primeira coisa que eu penso é que essa afirmativa, essa frase remete à branquitude, à população branca, e basicamente ao privilégio branco e uma sociedade marcada pelo racismo. Eu acho que tem dois lados aí. Nós, pessoas negras, comunidade negra, população negra, não temos diferença nem na morte nem na vida. Nós, mulheres negras, cuidamos, olhamos, nos aproximamos e acompanhamos esse indivíduo até depois da morte. Não é? Então, não se trata de nós que essa frase fala. Fala da situação que o racismo produz e que as estruturas de privilégio branco introduzem, que é a necessidade de se controlar, de se policiar e de se aniquilar o corpo negro. O corpo de homens, o corpo de mulheres, o corpo de jovens, o corpo de criança, o corpo de adultos, o corpo de idosos. Fala dessa indiferença, mais do que uma indiferença. Fala de uma necessidade, fala, para usar um termo próximo a você, de um biopoder que está na mão, e que está em favor da supremacia branca. A escolha de quem morrer significa uma escolha para garantir o privilégio branco. Quem falou foi Jurema Werneck, ela é da Anistia Internacional, é diretora da Anistia Internacional.
e é médica e ativista também do movimento negro. Hoje, presenciamos avanços e tentativas de reparação, mas, segundo Conceição Evaristo, escritora brasileira, o que está sendo dado de direitos à população negra está sendo dado com atraso. No tempo, relativizam-se os fatos, pede-se desculpa pelo ocorrido e lacunas de responsabilidades são preenchidas. No tempo, surge o que a Agamben chama de contemporaneidade. O passado não é cronológico, pois a contemporaneidade se escreve assinalando-o, antes de tudo, como arcaico. Arcaico significa próximo da arquê, isto é, da origem, mas a origem não está situada apenas no passado cronológico. Ela é contemporânea ao seu devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. A distância e, ao mesmo tempo, a proximidade, que define a contemporaneidade, tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto pulsa com mais força do que no presente. Pulsa no chão da cidade do Rio de Janeiro o recalcado que teima em aparecer. Pela arqueologia que Freud propõe, camadas finas escondem a violência da origem, o trauma, a repressão, o repúdio. Devemos nos questionar quanto ao modo pelo qual nós, psicanalistas, e eu acho que nós todos, seres humanos, temos interpretado os fenômenos sociais, comumente à luz das características psíquicas dos sujeitos. Segundo Joel Birman, esta forma de interpretar está velha, morta e cheirando a mofo. Deve-se procurar pensar como a ordem simbólica e política do social é a condição de possibilidade para a produção de sujeitos que funcionem segundo certas regularidades psíquicas e não conforme outros, também possíveis. Em psicologia de grupo e análise do ego, Freud diz que não existe diferença nítida entre psicologia individual e psicologia de grupo, pois não há como considerar o sujeito isolado face ao que lhe é estrangeiro, mas como algo constituído como a banda de Moebius, dentro e fora, interior e exterior, em permanente articulação. O sujeito se constituiria efetivamente nas bordas, entre as pulsões e os sistemas simbólicos, sendo que estes lhes são transmitidos pela ordem social. Ser negro é uma construção psicossocial complexa em nossa sociedade. No imaginário coletivo, a representação do corpo negro é associada aos significantes encardido, negativo, sujo, perverso, melancólico. Está no dicionário isso, né? No Brasil, os negros são frequentemente confundidos com serviçais ou bandidos, com ladrões. Muitos deles resistem a esses estereótipos, mas outros sucumbem ao discurso dominante de classe e ideologia brancas, de estética e comportamentos brancos, de exigências e expectativas brancas. Sabemos que a constituição da subjetividade passa por uma relação harmônica com o corpo, pela erotização do mesmo, para que este possa ser vivido fundamentalmente como fonte de prazer e de vida. O racismo, disseminado na cultura e internalizado historicamente por brancos e negros, acaba por criar uma relação persecutória com o corpo negro. Cabelo ruim, bundão, nariz chato e largo, beiço grande, entre outros, são alguns dos atributos físicos tratados com desprezo e hostilidade. O pensamento do sujeito negro, parasitado pelo racismo, termina por fazer do prazer um elemento secundário na vida do corpo e da mente. O futuro identificatório do sujeito depende desta possibilidade de inocentar o corpo. Sendo assim, a oposição não se anuncia entre o indivíduo e a sociedade, mas pelo contraponto entre os processos narcísicos e autoritários. No primeiro, o outro é vivido como um estranho,
um rival e inimigo que abala as suas certezas e referências. No segundo, o outro é uma abertura para o possível, pois coloca o sujeito diante de uma diferença radical face a qualquer outro, impondo-lhe, assim, o reconhecimento da experiência da alteridade e da intersubjetividade. Portanto, falamos de marcas traumáticas em homens e mulheres, jovens e crianças, que no encontro com o mundo descobrem nas suas diferenças a razão da exclusão e discriminação, a injunção branca sobre os seus corpos negros. É no silêncio, no apagamento, na indiferença que se fazem estas marcas. Biermann nos diz que o que dá corpo à violência, o que a legitima, é o depoimento daqueles que a sofreram e que ainda a sofrem. Na medida em que a violência não é passível de se tornar palavra, narrativa, subtrai-se a vida. Corpo negro, indiferença na morte, indiferença na vida, me veio várias coisas na cabeça. Mas a primeira delas tem um pouco a ver com essa questão da indiferença, né? Quer dizer, porque a gente está afirmando que o corpo negro tem indiferença na morte e indiferença na vida? A gente afirma isso quando a gente fala das condições sociais, econômicas, políticas e até, sobretudo, da violência, da morte dessa população que vai se expressar nessa dimensão corpórea, né, nessa dimensão física, de sujeitos em relação com outros, cuja indiferença permite a morte, a violência, né? E por outro lado, quando a gente olha para as culturas afro-brasileiras, a gente vê outra coisa. A gente vê um corpo que faz diferença na vida e também faz diferença na morte. Quando a gente olha para a perspectiva da vida, esse corpo é a morada dos deuses, esse corpo é a expressão da cultura, da ancestralidade, do passado, do presente, do futuro. Esse corpo é que entra em comunicação entre os seres humanos e as divindades. Esse corpo também expressa, né, essa energia, essa força, o axé, aquilo que eu sou por dentro, né? E esse corpo também é o que estabelece na relação humana, né, na ginga, no seu dobrar, todas as possibilidades de contato, de comunicação, né? Por outro lado, na morte, ele tem pouca expressividade, no sentido de que eu vou devolvê-lo à terra, né? Mas ele se transforma desde essa perspectiva na ancestralidade. Eu não preciso mais dele, eu só preciso daquilo que ele foi, né? A sua história, suas condições, sua perspectiva de vida, seu passado, né? Seu momento, aquilo que ele deixou de legado, aquilo que ele pôde expressar como vida, né? E aí eu continuo cultuando, não mais no corpo, mas nessa dimensão da ancestralidade, aquele que um dia ocupou um corpo, né? Se expressou através desse corpo. A psicanálise é capaz de construir outros discursos, uma vez que aquilo que se enuncia no campo analítico é diferente dos discursos que se dão em outros campos, pois a psicanálise propicia uma outra maneira de se contar a história, para além da história oficial. Quando Freud funda a psicanálise, ele nos traz o inconsciente, a história não oficial, que pode, então, sair do apagamento e do recalque para uma outra dimensão. Estar consciente da realidade é a via possível para que o sujeito negro crie o seu próprio discurso, descolando-se de uma imagem alienada que não contempla a sua subjetividade e as diferenças. Mais difícil ainda, talvez, é entender a flácida omissão com que a teoria psicanalítica tratou até então esse assunto.
Pensar que a psicanálise brasileira, para falar do que nos compete, conviveu tanto tempo com esses crimes de paz, adotando uma atitude cúmplice ou complacente, ou, no melhor dos casos, indiferente, deve conduzir-nos a uma outra questão. Que psicanálise é esta? Que psicanalistas somos nós? Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você. Onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou. É mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora. Não dá pra esquecer que a dor vem sem boi, sentiu, lutou, ediou ilesa, nada, ela tá presa, nada que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho, e quando viu acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo, Face, Google e MLDP. Chapa, dá um salve lá no povo, te ver de novo, faz eles reviver. Os pivetinhos na rua diz assim, tio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pra você, se não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá, todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que foi, e agora tudo vai se resolver. Já serve e eu volto com meu peito leve. Até breve eu quero ver sua família feliz no rolê. Mal posso esperar o dia de ver você voltando pra gente. Sua voz avisar, o portão bater, acende um riso contente. Vai ser tão bom, tipo São João. Vai ser tão bom, Réveillon. Vai ser tão bom, Cosme e Damião. Vai ser tão bom, bom. Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você. Onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou. É mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora. Não dá pra esquecer. É uma estatística triste, e eu acredito que essa estatística, a violência que a gente vive, o assalto do Maurício no Rio de Janeiro, e os vários assaltos que a gente sofre todos os dias, eu acredito que tem a ver com essa história. Eu acho que a violência se fundou no Brasil na fundação do Brasil, iniciou no Brasil na fundação do Brasil, na forma que os sujeitos eram tratados e que repercute até hoje. Até hoje a gente vê. A gente está aqui numa plateia que eu acho que deve ter umas 130 pessoas aqui presentes. Quantos negros nós temos aqui? Eu acho que é reflexo disso. E, para falar do futuro, o caos, a rigidez, eu acho que também são reflexos disso. A corrupção que a gente vive no Brasil hoje foi iniciada lá atrás. E eu acho que, para a gente pensar não dá para a gente pensar no futuro sem a gente incluir essas questões que estão no nosso passado e na nossa origem. Muito obrigada. É uma realidade muito complexa, né? Muito difícil, muito dolorida. A realidade do preto no Brasil, também como representante de várias outras realidades que enfrentamos tanto no Brasil como no exterior, de sofrimento, de perseguição e de preconceito.
Eu queria dar continuidade aqui ao nosso trabalho, convidando a doutora Marisa Correia, que é psiquiatra. Por favor, Marisa. Ela vai fazer uma mediação do diálogo entre os colegas e também vai deixar a palavra dela aqui. Em primeiro lugar, acho que boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite para participar desse evento, que eu acho de bastante importância e inovador, né? com um sentimento e com um desejo de que seja o primeiro evento de vários outros, como esse, que a gente possa ter pela frente. Mas o que eu não tinha escrito aqui, quero dizer, assim, sinceramente, que estou bastante emocionada no momento, bastante mexida com a apresentação de todos aqui, e principalmente com a última apresentação da colega, me sentindo, vamos dizer assim, atingida, né, pelo que foi apresentado aqui. E vou dizer que inúmeras ideias e reflexões que venho fazendo ao longo destes não poucos anos de vida estão, nesse momento, bem mais abaladas do que normalmente costumam estar. Mesmo assim, eu vou tentar compartilhar com vocês essas ideias de um modo menos caótico possível e sem acionar os meus mecanismos de rigidez. Enfim. E eu vou tentar fazer um apanhado, obrigada, um pouquinho anterior, até para tentar relaxar um pouco, porque, assim, quando eu recebi, com muito prazer, o convite do Rubens para participar desse encontro, eu fiquei inicialmente pensando na amplitude e na complexidade do tema, né? Caos e rigidez. E, em seguida, eu fiquei ocupada em tentar relacionar aspectos desse tema com o igualmente complexo tema que ele havia me dado, né, me sugerido, que é a minha linha de trabalho principal, vamos dizer assim, e de pesquisa também, com o tema racismo e psicoterapia, ou racismo e psicanálise, né? Eu também sou psicanalista. E a primeira coisa que me ocorreu foi refletir sobre o quanto a rigidez ou a reação com atitudes rígidas seria um mecanismo psíquico de defesa ao medo de não conseguir lidar com o próprio caos interno. Né? O quanto esse caos interno precisa ser contido, ou negado, ou recusado, ou recalcado, por medo, por exemplo, de desintegração interna. Né? Tem um artigo bastante conhecido sobre isso, do Winnicott, que chama Fear of Breakdown, eu não sei como chama aqui em português, mas de 1963, provavelmente. Quer dizer, medo da desintegração, né, seria a tradução. Na sequência dessa minha abstração, seguindo esse raciocínio, pensei que o entendimento dessa instância situada no caos, que a gente vivenciaria como desintegradora, né, que suscitaria medo e angústia, e o entendimento da consequente construção de mecanismos de defesa propiciaria uma possibilidade de diálogo entre a instância situada no caos e a situada na rigidez. E esse diálogo poderia ser um fio condutor inicial para se alcançar uma diminuição cada vez mais eficaz do potencial destrutivo tanto do caos como da rigidez, e fomentar o potencial construtivo tanto do caos como da rigidez. E aí me ocorreu um dito que é atribuído a Einstein, onde ele fala que nada pode existir sem ordem, mas também nada pode ser criado sem o caos.
E, em relação ao caos, retomando o significado, né, na mitologia grega, como sendo uma instância primordial a partir do qual o universo foi criado, eu associo esse caos a uma representação de uma instância desconhecida, sem rumo, sem ordem, sem narrativa, porém com um poderoso potencial criativo. E se não acessamos esse potencial criativo, podemos construir a crença de que o caos contém uma desordem, que necessariamente precisa ser contida com a ordem. Esta mesma crença associaria o caos com o feio, né, com o mal, com o desconhecido, com o sujo, com o fedido, podendo, consequentemente, gerar medo e repulsa. Continuando essa abstração, quer dizer, eu estou todo o tempo tentando ligar o tema caos e rigidez com o tema racismo e psicoterapia, né? Se acessarmos, de alguma forma, o próprio caos interno, nos confrontaremos com o feio, com o mal, com o desconhecido, com o sujo, com o fedido em nós mesmos. Acessar este mal dentro de nós pode nos levar a acionar vários mecanismos de defesa na tentativa de, não só de conter este mal interno, mas também de expulsá-lo, de combatê-lo. Nesse contexto, me ocorre de imediato o mecanismo de identificação projetiva, onde o que eu rejeito em mim mesmo precisa ser expulso e depositado fora de mim. Seguindo este raciocínio, escolher o diferente como instância de projeção poderia ser o caminho mais imediato. E nesse instante, nesse momento, me ocorre que a prática do racismo pode também ser entendida como um mecanismo de identificação projetiva, né? Se considerarmos que no imaginário de muitos coletivos e culturas a cor negra é associada ao breu, ao mal, né? Como a Vânia já colocou, ao perigoso, ao detrito fecal, né? Até conseguimos acompanhar a conexão desse imaginário com a população negra. Aí, nesse momento, eu consigo achar o fio condutor entre caos e rigidez e a dificuldade de lidar com a diversidade. E aí, se eu chego, eu vou tentar reduzir aqui, se eu chego ao meu tema específico, né, do caos e rigidez, a relação do caos e rigidez com o que eu chamo de prática autorizada do racismo, me ocorre comentar, quer dizer, em relação, né, ao que a gente está tentando conversar aqui, o que eu consegui, vamos dizer assim, pensar como um fio condutor, né, das três falas, o meu desejo é que o que eu vou falar não seja entendido de modo algum como uma tentativa de polarização. Definitivamente não, é isso que a gente não quer, e muito pelo contrário, né, de que a gente tente, e eu sei que é um desafio enorme para todos nós, entrar num diálogo e tentarmos achar as soluções e os caminhos juntos, e entendermos que estamos todos juntos nesse mundo, né? Como o Rubens falou, o mundo com todas as suas diversidades, ele é o único e ele comumente abriga todos nós, né? E a gente está vendo aí que, se a gente não se apressar para cuidar deles, talvez a gente não veja mais esse mundo, ou que ele que a gente se autodestrua, né, num extremo de situação. Por isso, eu repito que o que eu gostaria de pensar, para não ser muito longa, das três falas aqui, fazer um apelo, né, para nós todos, enquanto população nesse país, e principalmente para os ditos, ou para nós, vamos dizer assim, profissionais da área de saúde, de que a gente tenha uma escuta e um olhar para essa vivência de racismo ser encarada como um trauma, né? Que isso me chama a atenção, né?
onde o Maurício falou muito bem sobre como um trauma age na gente, e quais são os mecanismos que a gente utiliza para se defender ou para reagir em relação a esse trauma, que mesmo nos diagnósticos médicos, né, os dois principais, como o CID e o DSM, em nenhum momento, quando se descreve a chamada síndrome do estresse pós-traumático, é dado, por exemplo, como exemplo de vivência de estresse, a vivência de racismo, né? E num país como o nosso, isso é ancestral, né? Assim, o que o professor Safra falou da claustrofobia existencial, eu fiquei imaginando o quanto a população negra no Brasil vivencia essa claustrofobia existencial desde que existe, né? É ancestral. E o que a minha pergunta e o meu convite é o que acontece conosco de fazer invisibilizar isso, mesmo nos consultórios, e principalmente nos consultórios, né, na saúde pública, onde isso é invisibilizado, de não enxergar, né, no meu entender, que eu diria que toda a população que, no mínimo, tenha no seu fenótipo característica afrodescendente, vai carregar dentro de si, com variação de quantidade, de intensidade, o trauma da vivência de racismo. Isso não tem como fugir. E isso não é olhado, né? Isso não é enxergado. Quando a gente se refere a como houve exemplos aqui de comportamento do jovem, por exemplo, o jovem que vive no shopping, eu faço a pergunta de que jovem a gente está falando, porque se a gente pensar do jovem negro da periferia, ele não vive no shopping. E, pelo contrário, a gente vivenciou há pouco tempo, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, o famoso fenômeno do rolezinho, que tanto assustou a população não negra, vamos dizer assim, que frequenta o shopping, a ponto de, até onde eu não me engano, ter sido até proibido o rolezinho aqui em São Paulo. E o convite é esse, né, de se a gente abrir para um diálogo e ter um olhar para essa vivência traumática que não é reconhecida como trauma e que é silenciada, né, que é, como a colega falou, recalcada, abriria até um parêntese, eu acho que é anterior ao recalque, né? Eu só posso recalcar aquilo que eu consigo simbolizar. E um trauma que é vivido como um horror há mais de 400 anos, eu acho que há uma dificuldade de simbolizar isso, tamanha a gravidade desse trauma. E eu não posso recalcar o que eu não simbolizei. Então, a gente tem um trabalho anterior de simbolizar esse trauma. E o meu convite é esse, de que a gente possa abrir para ter um olhar nessa questão, né, de que, antes de olhar várias outras coisas, essa população, que no Brasil é de mais de 50%, traz consigo esse trauma, e um trauma que está silenciado, que está invisibilizado, e que não pode ser simbolizado, e que carrega todas as consequências disso, né, variando entre o que o Maurício falou, ou da reação com extrema violência, ou da reação com um silêncio, né, com uma imobilidade, com uma paralisia, né, que eu, inclusive, entenderia isso, dessa paralisia, quer dizer, para mim seria uma das explicações por que uma maioria de mais de 50% ainda consegue ficar numa posição minoritária. Eu acho que era isso. Obrigado, Marisa. Eu acho que essa questão final fica uma questão para todos, um convite para nós nos colocarmos aqui e, evidentemente, que se tiver perguntas, um convite do público para se manifestar. Ouvindo os colegas, né, as intervenções de cada um, eu estava refletindo, né, estava pensando na importância fundamental, né, de se reinventar a cada momento, né?
algo que pode superar a questão do caos e da rigidez, é a reinvenção. Né? A reinvenção é essa possibilidade diante das diversas situações que nos encontramos a cada dia, de diversas situações que não foram suficientemente, né, significadas no passado, as questões, né, das destituições, né, do efeitos do preconceito. A gente pode perceber a importância fundamental de se estar reinventando e reescrevendo continuamente a história, né, de se estar reinventando e ressignificando o futuro possível. Né. Foi dito aqui, tanto por mim, né, Maurício, também a importância de, no próprio processo psicoterápico, se reinventar o próprio dispositivo para lidar com as situações que precisamos, de algum modo, enfrentar. E eu pensava, né, que nem sempre cada um de nós pode reconhecer, né, a profunda experiência, a profunda expressão de dimensões originárias da própria condição humana. E eu pensava, enquanto ouvia, enquanto refletia tudo que estava sendo dito, né, eu pensava na importância do caminhar. Né? O caminhar. Caminhar é coisa séria. Né? Caminhar implica nessa possibilidade de estar sempre em trânsito. Né? Caminhar implica, sim, sempre estar em um momento onde nós, para poder dar um passo, eu preciso entrar num processo de desestabilização, né, para poder dar o próximo passo. Né? Caminhar, né, implica, sim, então, poder conviver com essa instabilidade sempre presente em direção, né, àquilo que é o porvir, em direção ao próprio passo. Caminhar, para mim, é a própria imagem fundamental do que é a criatividade humana. O trauma, para mim, significa a impossibilidade de caminhar ou ser derrubado no chão, né? A paralisia total. Né? O caminhar implica, né, ter um lugar, né, de origem, né, ter um passado, ter uma história que seja significada. Né? E como eu também comentei, o caminhar tem a ver com a possibilidade de eu ter, né, uma direção a qual eu possa chegar. Né? Para mim, caminhar é muito sério. Né? E eu tem uma imagem, uma passagem que se encontra nos Evangelhos, né, que me encanta, que é o caminho de Emaús. Né? Sempre me encanta, porque eu gosto muito de ver nessas imagens, né, as dimensões arquetípicas, as dimensões originárias da condição humana. Né? Caminhar, né, é a possibilidade, sim, de ressignificar a história, de projetar um futuro, de reinventar-se a cada momento, né? E caminhar, fundamentalmente, que está presente nessa cena do Emaús, em companhia. Né? Em companhia. A gente pode perceber, né, em todas as falas que foram colocadas aqui, tanto a importância de nós comunicarmos, mas de testemunharmos, né, nas colocações que foram feitas, testemunharmos, né, dimensões da história não significadas. Né? Então, quer dizer, o que eu penso assim, diante de tudo que foi posto, essa necessidade de a gente, de fato, poder adentrar a condição humana e compreender a condição humana nos seus aspectos mais fundamentais, né, para a gente fazer face a esses desafios que nós encontramos no cotidiano, né, e, se Deus quiser, continuar caminhando, né, apesar di tutto. Né? Grazie per il vostro intervento, perché ha aperto dei temi che hanno emozionato. Okay? E devo dire che in Italia e in Europa abbiamo temi differenti da questo, perché abbiamo una immigrazione che è giovane, che non ha la storia e le radici che avete voi in Brasile. Quando eravamo a Rio con i miei colleghi abbiamo parlato, abbiamo detto che qui in Brasile c'è molta inclusione o integrazione positiva delle differenze razziali. Quindi sentire questi discorsi è forte per noi
che siamo come giovani, no? In un processo che forse deve ancora arrivare. In Italia e in Europa la lotta, il conflitto fra le razze è altissimo in questo momento, e tutte le elezioni politiche sono basate su questo tema. Questo è un tema ormai diventato fondamentale in Europa. Non so che cosa succederà, perché dipende dai governi che vengono eletti. Adesso in Europa c'è una grande ondata di partiti di destra politica e quindi di un profondo spirito razzista, razziale e razzista insieme. Personalmente, nella mia pratica, non ho pazienti neri. Le persone di colore, persone nere, non vanno in maggioranza in terapia perché hanno altri modi di curarsi o di non curarsi, ma la psicoterapia non è in questo momento un luogo dove possono accedere, se non nei servizi sociali, ma che sono a un livello molto basso, molto basico di assistenza. Però credo che la psicoterapia, soprattutto se è una psicoterapia, se è una clinica nel territorio e di nuovo nelle comunità e nei gruppi, può essere fondamentale per creare una cura di un pensiero differente alla base. Noi abbiamo avuto qualche decennio fa un tema simile ma completamente differente, che era l'omosessualità. In Italia e in Europa è cambiato completamente negli ultimi 20 anni, 30 anni, la visione sull'omosessualità. E questo era un po' come un razzismo, senza problemi di razza, ma un razzismo sui comportamenti e sul genere sessuale. Io ho anche scritto vari articoli e parti di libro proprio su questo, perché anche in ambito clinico, in Italia per esempio, c'erano molte differenze fra le visioni dell'omosessualità come una malattia o l'omosessualità come una scelta o come una situazione o una condizione. Adesso questo è finito, credo che la psicologia e la psicoterapia hanno portato un buon frutto, hanno fatto un buon lavoro in questo senso, e su questo dico ancora siamo giovani, vamos a ver che va a acontecer na Europa. Quem sabe alguém do público, alguém de vocês gostaria de fazer alguma questão? Muito obrigada, gostei muito de tudo aquilo que eu ouvi, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Falou-se mais de racismo do que outra coisa. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas o que eu vejo é uma diferença que nós estamos tendo de uns 15 anos para cá, no Brasil, de preconceito, diversas formas. Por exemplo, aquela senhora disse que nós temos 50%, mais 50% de negros, e que há um preconceito muito grande. Eu também acho que há um preconceito contra a branca. Eu sou branca de olho azul, e eu vi a minha filha na Bahia ser discriminada por pretos, por negros. Então, eu acho que existe um preconceito, ultimamente, muito grande em todas as áreas. Eu tenho um raciocínio muito astrológico, porque eu estudo astrologia há mais de 40 anos. E eu acho que nós estamos numa época chamada Era de Aquários, onde uma onda vai e outra onda vem. Nós estamos num momento de dissolução de uma série de coisas para um renascimento de uma próxima. Eu creio que cada uma das raças tem uma relação muito forte com um signo astrológico. E os negros são relacionados ao signo de Escorpião, que é o mais profundo, o mais intenso de todos aqueles que sentem. Porque todos nós sentimos, mas cada um sente de uma forma. Os negros são profundamente sensíveis. Então, eu acho que por isso é que se fala muito mais no racismo de negros, em relação aos negros. Porque nós temos aqui no Brasil racismo em relação a judeus, a homossexuais, a muçulmanos, a brancos e a pobres. É uma coisa tão forte isso, que eu acho que nós precisamos de uma coisa completamente diferente.
eu ouvi duas pessoas falarem a respeito de uma coisa que eu fiquei satisfeitíssima. O senhor falou sobre ethos, que eu acho que é imprescindível, e o senhor falou sobre religião. São as duas coisas que eu acho que está faltando para a gente diminuir o racismo de todas as formas e para a gente se compreender um pouco melhor, porque eu acho que quem tem uma espécie de fé, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, eu estou falando de espiritualidade, quem tem isso e acaba tendo ética, e quem tem ética não fere os outros. Eu acho que isso que a gente está precisando. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, né? Eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria fazer essa pergunta ou não, mas eu achei que, dada a oportunidade de fazer um questionamento para alguém que pode me orientar, como uma supervisão, alguém negro, que é uma coisa que eu nunca tive, eu achei pertinente. Acho que a oportunidade vale eu quebrar um pouco as minhas restrições para falar disso. Resumidamente, eu lidei com um caso que eu tive muita dificuldade, de um menino negro, adotivo, filho de uma mãe negra muito bem-sucedida num patamar de uma instituição governamental com um salário acima de 30, 40 mil reais. Então, muito bem-sucedida no contexto atual. E ele era adotado, um segundo filho adotado, negro, filho de uma mãe negra bem-sucedida. Tinha um irmão adotivo 2 anos mais velho, branco, e tinha todas as condições para conseguir viver uma identificação positiva com a mãe, que era uma batalhadora, negra, enfim. E ele não conseguia. Por 3 anos eu tentei trabalhar com ele, pelo tempo que a gente ficou junto, o fato de que ele precisava conseguir se aproximar das virtudes da ancestralidade dele e da mãe. Mas ele não conseguia ter as dificuldades que ele vivia reconhecidas por ela, porque ela, como uma mulher muito bem-sucedida, negava a condição do racismo que ela passou. E eu tinha muita dificuldade em conseguir fazer com que ela olhasse para a realidade dele. Ele me perguntava por que o irmão mais velho foi adotado primeiro, né? Por que ela escolheu primeiro o branco. Ele ainda não estava no abrigo quando ela escolheu o branco, não tinha nada a ver com, de fato, uma depreciação. Mas eu não tinha respostas. Na ocasião, eu era orientada por um psicanalista branco também, que nós tentávamos, de todas as formas, acolher essa história com o máximo de amor e de empatia, de acordo com uma situação bem traumática mesmo, que é experienciada por esse menino. Mas nós não conseguíamos fazer uma holding com a família que oferecesse o cuidado para além do setting terapêutico, né? Que era algo que eu não podia fazer. Então, eu fiquei muito curiosa de saber qual ponto de vista que você colocaria nesse sentido, como que eu poderia avançar no sentido de desconstruir essa negação. Claro que eu mandei a mãe para a terapia, né? Claro que eu tentei fazer todo esse processo, mas ela não tinha um problema. Então, ele era o emergente daquela família nesse problema, gritando por esse acolhimento, entende? Fiquei muito curiosa de pensar na tua perspectiva, na perspectiva de vocês disso, porque eu realmente nunca consegui escutar alguém que pudesse me falar do ponto de vista de pertinência com uma história assim. Tá bom? Obrigada. Foi para mim que você perguntou? Sim. Sim? Sim. Não, porque podia ser para ela. Eu não sei se eu posso te dar uma supervisão, porque eu não chamaria isso de supervisão, de maneira alguma. Eu acho que é uma conversa mesmo, eu acho que é uma tentativa da gente falar de assuntos que ficam colocados no subterrâneo, nunca são falados. Talvez por isso que seja tão difícil, tenha sido tão difícil para você manter um diálogo com essa mãe, que ela pudesse compreender o que o filho dela estava passando. Porque eu falei no trabalho que essa questão do preconceito racial, ele não se dá somente com os brancos, ele se dá com os negros também, que ficam identificados com o agressor. Então, o que acontece? Muitas vezes o próprio negro nega a sua condição de negritude, nega isso, porque isso é identificado de tal forma com elementos da sociedade e com elementos das suas relações, é identificado de tal maneira com aspectos ruins,
que ele prefere negar isso. E, muitas vezes, dentro das próprias famílias, isso não é falado. Dentro das próprias famílias, isso não é comentado. Ontem nós tivemos um encontro, nós, os palestrantes, e nós conversávamos, nós estávamos nos conhecendo, e eu falava sobre isso, de muita coisa da minha família que eu só fui saber adulta. E eu acho que essa é uma maneira que o negro, muitas vezes, encontra de se defender do sofrimento psíquico que é causado com o racismo. Uma colega que falou antes de você, ela estava falando dos vários preconceitos que o Brasil enfrenta. E é verdade, eu acho que não é um problema só do Brasil, eu acho que é um problema mundial com relação à homossexualidade. O próprio Maurício falou disso. E o Maurício falou uma outra coisa, ele falou de uma ideia que ele tinha do Brasil como um país harmônico, um país em que não houvesse esse tipo de dificuldade. No entanto, é assim porque isso não é falado, isso não é conversado, nem entre as próprias famílias negras, muitas vezes, muito menos entre negros e brancos. Agora, a realidade é que o negro continua numa condição de subalternidade, na grande maioria das vezes. Você encontrar uma pessoa negra bem-sucedida, como você está dizendo, é 1% da sociedade, talvez, entendeu? Se é que chega a 1%. E o Maurício estava dizendo que a ideia dele do Brasil era completamente diferente. Isso também, o racismo, eu acho que ele é um projeto político e ideológico que funciona muito bem, funciona há anos. E passa de pais para filhos, porque as pessoas não nascem racistas. Eu não sei se vocês viram um vídeo que circulou de uma criança na Espanha brincando num parque de diversões. Vocês viram? Alguns aqui viram? Estou vendo que algumas pessoas viram. E aquilo ali, o garoto é pequeno, está brincando no parque, todas as crianças isolam o menino e as mães não têm qualquer atitude diante daquilo ali. Então, você se depara com isso quando você você ingressa na sociedade. Em geral, quando você vai para a escola, quando você começa a ter as primeiras experiências, é na escola que a gente se descobre negro. E acontece que, como isso não é falado, como isso não ganha um espaço de diálogo, não entra no espaço de diálogo, o que ocorre é que essa pessoa vai vivendo aquilo ali sozinha, em geral, às vezes manifesta isso, às vezes chega em casa e fala a respeito disso, mas às vezes encontra no outro os mesmos sentimentos em relação àquilo ali. E, às vezes, no próprio colega da escola. E aí, o que acontece? O Safra estava falando que o trauma é uma paralisação. Na verdade, o trauma é aquilo que paralisa, e não só paralisa, mas não encontra, nem corpórea, nem psiquicamente, uma representação para dar conta daquilo ali. E a verdade é que aqui a população negra está muito adoecida, e, em parte, tem a ver com isso, está paralisada. Se a gente pensar que a gente vai a qualquer espaço que a gente frequente, uma população que é de 54% no Brasil, e a gente não encontra as pessoas negras, encontra varrendo o chão, servindo a mesa, quando está servindo a mesa, porque em restaurantes, por exemplo, você não vê, em shoppings você não vê. Então, você tem que parar para pensar. E eu acho que isso tem relação com essa questão que a gente está tratando aqui do caos, da confusão, da violência. Eu acho que tem relação com isso. Essa relação de guerra que a gente está vivendo, que fica muito evidente no Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro. É no norte do país, é no nordeste do país, a gente vê isso acontecer. E como é que a gente não pensa na origem disso aí? Como é que a gente não pensa nessa diferença discrepante que há numa população que é tão heterogênea, que tem tanta diversidade? Como é que a gente não pensa que essa diversidade ela fica alijada, a parte fica alijada? Aqui também os homossexuais sofrem muito, tem espancamento, tem morte. O crime, a criminalidade em torno de homossexuais, negros e índios aqui é enorme. E a população indígena está morrendo barbaramente. Como a gente está no sul e no sudeste, a gente não vê isso acontecer. Mas está morrendo. Quer dizer, já houve um genocídio enorme, porque esse país era todo, a população desse país era de índios. Morreram, na sua maioria. Os que restam estão sendo mortos hoje. E a gente não fala disso, as escolas não falam disso.
E quando se tenta alguma medida no sentido de reparar essa situação, ou pelo menos de incluir essa situação num diálogo, isso é barbaramente combatido, como foi, por exemplo, a lei, eu acho que é 2213, que pretendia que se ensinasse nas escolas públicas primárias a origem do Brasil, mas não vendo o negro somente como escravizado, mas vendo a potência também. Porque a gente tem uma influência enorme, por exemplo, a nossa musicalidade, a comida que a gente, os sabores que a gente gosta, as palavras que a gente usa, cachaça, bunda, cafuné, tem milhares, cachimbo, tudo isso é palavra de origem africana, a gente sequer sabe disso. Então, eu acho que falar dessa história, eu achei importante trazer essa história, porque como a gente está falando de causa e rigidez, rigidez como algo que não pode se mover, rigidez como algo que impede que a gente trave esse diálogo que a gente está tentando travar aqui, eu acho fundamental que a gente traga a nossa história. A gente tem colegas de outros países, eu acho isso importantíssimo. Já estou feliz do Maurício ter descoberto uma coisa que ele não sabia. Não há. Há o mito da democracia racial. Há o mito de que todos convivem pacificamente. Convivem. A nossa empregada na cozinha, servindo, que a gente trata bem, como se fosse da família, mas ela, qualquer movimento de ascensão que essa pessoa tem, e eu tenho exemplos, eu teria exemplos para dar, inclusive 2 dos vídeos que eu cortei, um era de um homem branco, que é psicoterapeuta, mas que trabalha com populações indígenas e negras, e eu pedi que ele desse o depoimento dele, e o outro de uma mulher professora que trabalha na periferia do Rio de Janeiro. E ambos falando da dificuldade que eles têm de travar com colegas da equipe qualquer conversa que tente falar dessa questão da discriminação de todos esses níveis, de racismo, de homossexualidade, de nordestinos, de índios, dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei se eu respondo a você, mas eu acho que é a negação que faz com que isso não possa ser reconhecido no outro, entendeu? Você foi falando, eu fui pensando também que, ao longo da vida dela, ela teve todo um processo que foi a levando a essa rigidez, né? E que olhar para isso é desconstruir o que hoje é recurso para que ela lide com algumas coisas. Claro que, na época, eu pensava isso, mas eu estava muito mais conectada com a compaixão para o meu paciente, então eu era muito mais reativa. Mas agora, pensando na questão da representatividade, pensando na ausência das figuras de poder, de potência do negro, faz muito mais sentido, né? E agora, depois de toda essa conversa, agora depois de todo esse movimento que nós estamos tendo de poder olhar para isso, todas as mortes, todas as questões, a repercussão da morte da Marielle, enfim, tudo isso agora me faz pensar assim. Então, assim, eu acho que não só o Maurício, eu penso que todo mundo que se conecta com isso hoje está pensando um pouco diferente nessa perspectiva, né? Então, obrigada e parabéns. Eu também agradeço pela pergunta. Posso só falar uma coisa? O que você coloca eu acho importantíssimo, porque é exatamente essa a ideia, né? Quando eu coloquei a questão de o que acontece, que a gente, enquanto profissional de saúde, não olha para isso como uma questão, e que todos trazem, e que não é uma questão só da população negra, é uma questão de toda a sociedade. E eu acho fantástico você ter trazido isso aqui, porque essa é uma das ideias no projeto que eu venho trabalhando, de tentar sensibilizar, né, terapeutas, mas eu diria profissionais de saúde, para ter um olhar e uma escuta para isso. Porque isso que você coloca da mãe é exatamente isso. Você colocou várias vezes uma mulher muito bem-sucedida, e muito bem-sucedida, como é um mecanismo de defesa importantíssimo, que, ao mesmo tempo, imobiliza ela de acessar esse trauma extremamente doloroso, mas que foi um recurso para ela. Como eu vou compensar isso com desempenho, né? Desempenho, desempenho, desempenho. E eu mesma posso falar pessoalmente que eu chamaria isso de uma tentativa de embranquecimento. Vivenciei isso na minha família. Você tem que ser a melhor, você tem que tirar isso. E que eu fui definida por desempenho. E respondi a isso, até que me dei conta do que estava acontecendo. E eu não me descobria negra naquela época. Isso também foi um processo. Também é um processo para a gente, como ela falou, né? Eu tentava me identificar com
branco, ou que eu tenho a miscigenação com branco também. Você percebe? A questão ela é bem fundamental, ela está numa base e que a gente precisa realmente, por isso que eu falei, não, a questão não é polarizar, e, muito pelo contrário, abrir um entendimento disso por negros, por brancos, por verdes, amarelos, azuis e vermelhos. Valeu. Gente, acho que está na nossa hora de almoço, vamos fazer a pausa aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a nossa discussão, eu acho bastante profunda e necessária. Eu acho que não a questão do negro no mundo, a questão do negro no Brasil, a questão do negro no mundo, a questão dos preconceitos, a questão da diversidade. Eu acho que essa luta para vencer esse preconceito profundo, ancestral, em relação ao negro, ajuda a toda uma população a recompor, a recriar a sua história, como disse o Safra, recriar a sua história a partir desse conhecimento, sem negar o passado, ir em direção ao futuro. Não é? Assim que eu vejo. Então, obrigado para todo mundo. Meu nome é Wagner Dante, eu sou terapeuta corporal e a expectativa que eu tinha está acontecendo de uma maneira não muito de acordo com as minhas convicções a respeito do que foi dito, especialmente nesta questão do negro, porque a gente tem que perguntar: o Deus do negro é branco ou é preto? O Deus do branco é preto ou é branco? Então, acho que antes de fazer esse discurso socialista, que é separatista, não tem o menor sentido nesse momento, no século XXI, embora a gente não precise e não possa desconsiderar o que essa ilustre senhora desconhecida para mim esteja dizendo, mas é importante ressaltar que é um pouco mais profundo se nós formos rastrear a história da humanidade, que no início de quando o homem começou a andar sobre a Terra, ele não era branco, mas ele era de cor parda e escura, porque eram tribos que viviam lá no norte da África e eles eram hominídeos. O hominídeo é escuro. O Deus desse hominídeo era branco ou era preto? Então, é isso que essa senhora deveria perguntar. Ela gostaria de ser chamada, por exemplo, de judia, ou o judeu gosta de ser chamado de judeu, ou o japonês gosta de ser chamado de asiático. Enfim, essa é a minha posição inicial. Eu teria muito mais coisas para falar, mas no momento eu estou com fome. Meu nome é Bianca, eu sou médica e eu vim para esse congresso para saber um pouco mais sobre o caos e como me organizar no meio disso tudo, né? A fim de me organizar e também poder ajudar os pacientes que eu atendo, né? Então, assim, gostei muito das primeiras palestras, muito. O nosso corpo, na verdade, é que é escravo. Então, todos nós somos escravos. Então, a gente tem que entender que somos um só. Então, todos nós somos escravos das instituições. Então, acho que é isso. Então, eu vim com sede de conhecer mais sobre o caos. Obrigada. Oi, eu sou Beatriz, psicóloga, psicoterapeuta corporal pelo Instituto Rumi de Ribeirão Preto. Através do Instituto e também de colegas da USP, fiquei sabendo do evento. O tema super importante para se discutir, né? E essa abertura já deu uma noção do que a gente vai ter pela frente. Acho que ainda tem muita coisa para se falar, né? Em relação ao caos e à rigidez, porque assim, o caos, nós falamos do racismo, dos preconceitos tantos, né? Inclusive com relação a funções. Eu tenho um filho de 15 anos que quer ser professor e ouviu de uma tia: mas você é tão inteligente, vai ser professor? Por que não vai ser médico? Ele falou assim: mas minha tia, os professores têm que ser os mais inteligentes. Você acha que ensinou o tio Cláudio as coisas que ele sabe de medicina?
né? Então, preconceito em relação a funções, né? O sucesso está ligado ao status, ao dinheiro, e a gente fica escravo disso. Então, quando o sucesso é ser feliz, é ser realizado, é estar de bem com o seu corpo, é sentir prazer. Então, eu acho que esse tema é fundamental para todos nós, para a gente poder se encontrar e se liberar. Olá, meu nome é Maria Vilma Keurlin, sou psicoterapeuta corporal. Estou nesse encontro porque ele me tocou profundamente de a gente poder conversar, falar um pouco sobre o nosso caos, sobre a violência e sobre a possibilidade dos psicoterapeutas mudar o seu caminho quanto aos atendimentos. Eu estou extremamente satisfeita do que vi, gostei muito de todos os palestrantes, estou levando comigo muita contribuição para a mudança do meu papel de terapeuta também. Eu sou Glória, psicoterapeuta corporal, da psicologia biodinâmica. Vim aqui para curtir os amigos, conheço o Maurício há muito tempo, o François e a Cristiane foram meus professores e vim aqui para estar com as pessoas, para interagir, para ter minha comunidade de destino, como diz o Safra. Então, meu nome é Ellen Guarez, eu vim de Curitiba para assistir, ver todo esse pessoal maravilhoso que estava aí hoje de manhã. Maurício falou super bem, foi uma fala muito especial que ele deu. O Safra de manhã também falou muito bem. Eu estou na maior expectativa para encontrar o François, a Cristiane agora. Tá sendo ótimo. E para mim é uma ótima situação e possibilidade de encontrar as pessoas que eu conheço há muito tempo, que foram meus alunos, e é um prazer encontrar eles. E também ajudar a Rubens com esta iniciativa que eu penso que seja muito boa.